Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Cruz Maltino nessa segunda-feira. E olha só, hein? Babou, melou, negociação do Vasco com o atacante Bruma é atravessada pelo Benfica e a gente vai falar bastante sobre detalhes dessa negociação, hein? Falamos com o agente do jogador, tem muita coisa para a gente falar sobre o Bruma, né? Então a gente vai falar muito sobre essa negociação que não deu certo, mais uma, né, que o Vasco não consegue concretizar. Já virou moda no Vasco não conseguir fechar contratações de uma forma mais rápida e otimizada. E claro, vamos falar bastante sobre o atacante Rony. O Rony também temos atualizações. Vamos trazer aqui para vocês acerca desse jogador. Vamos falar também sobre Vasco no Campeonato Carioca. Na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, o Vasco encara o Fluminense. Fluminense que empatou ontem com o Boa Vista, está numa crise sem fim. A torcida xingando lá os jogadores do Fluminense, chamando de time sem vergonha. E esse é o nosso próximo adversário. Vamos falar bastante sobre isso. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral. Vai ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Não esqueça de correr aqui no primeiro comentário fixado, clicar no link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vascão no basquete e também no futsal e é parceira aqui do nosso trabalho. Quer te dar, você, vascaíno, de forma exclusiva, R$500 de bônus, né? Não vai dar esse mole igual o Vasco está dando mole no mercado, né? Corre ali na Estrela Bet, recupere aí, já resgate seus R$500 de bônus. Vamos fazer nossos palpites esportivos. Fechou? Faz o seguinte... Muita informação, muita coisa para a gente falar sobre o mercado da bola. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Não vem mais para o Vasco. A gente vai falar bastante sobre esse assunto envolvendo o atacante do Braga e atualizações sobre alvo do Vasco no mercado, que é o atacante Rony. Parece que o Vasco também não deve conseguir essa contratação e vou falar aqui o porquê. Vamos falar também sobre Vasco e Fluminense na próxima quarta-feira em Brasília, no Mané Garrincha. Mas vamos começar esse vídeo atualizando todas as informações primeiras vindas de Portugal, né, do Record, Jornal Record lá de Portugal, falando sobre a não vinda do Bruma para o Vasco, né? A situação dada lá em Portugal, a notícia informada é que o jogador não quis vir para o Brasil por conta mesmo de carreira, porque não acredita que seria bom para a carreira dele vir ao Brasil e sair de Portugal nesse momento. Claro, a gente sabe que jogando em Portugal, as chances do Bruma estar mais próximo da seleção portuguesa, onde o jogador já figurou, é muito mais viável, principalmente indo para um grande clube de Portugal, que é o caso que vem acontecendo agora, né? O Benfica acertando a negociação do atacante do Braga por volta aí de 6 milhões de euros, essa negociação, um valor próximo que o Vasco ofereceu também pelo atleta. Parece que o projeto em si do Vasco para o jogador não é o ideal, né? Então, o Vasco, não adianta a gente falar que está cedo, que não está, a janela fecha esse mês e a gente sabe que essa situação envolvendo contratações no Vasco sempre teve desempenhos ruins. Muita gente fala que não tem dinheiro, mas a proposta que o Vasco deu em mãos ao Bruma varia de 5, 6 a 7 milhões de dólares, né, de euros também acerca do jogador. E a gente observa que grana tá em caixa, está oferecendo é porque tem. Então, essa desculpa, né, essa forma de falar que não tem dinheiro já caiu por terra, né? Então, o Vasco, por falta de projeto ou por qualquer outra situação, não consegue ser um atrativo no mercado atualmente, né? Até mesmo observando a situação do Bruma, que se aproxima do Benfica e fica muito mais próximo da seleção portuguesa do que se viesse para o Vasco, a gente também teria o caminho inverso com o Brian Rodrigues, né? O Brian Rodrigues saindo do América do México, vindo ao Vasco, ficaria muito mais próximo da seleção uruguaia, já que no Vasco tem o Puma, que é da seleção uruguaia, tem o Maurício Lemos, que é uruguaio também, quer voltar a performar para jogar na Celeste. Então, o feitiço que o Vasco não conseguiu aplicar no Brian Rodrigues foi aplicado pelo Benfica no próprio Vasco. Então, parece que a situação que o Vasco não consegue ser atrativo igual o Benfica foi para o Bruma, assim na situação do Brian Rodrigues. Então,
tá tudo desconectado, tá tudo complicado, falta de projeto, falta de uma proposta um pouco mais concreta, como que está sendo feitas essas negociações. O certo é que desde na janela do ano passado o problema foi zagueiro, se arrastou até esse ano, né? O Vasco consegue fazer a contratação do Maurício Lemos e agora é o ponta, o atacante, que o Carille já falou das necessidades do elenco. Realmente o Vasco não tem, né, essa verticalidade, a gente observa nos jogos. Já estamos chegando na reta final do Campeonato Carioca e ainda não temos esses jogadores. Isso é bizarro, infelizmente é algo complicado da gente querer entender de forma positiva. Não dá para passar pano, não tem condição, porque a temporada já começou, os jogos já estão rolando, o Vasco tem um clássico quarta-feira e não tem um jogador vertical no elenco até hoje. Então é algo que já deveria ter sido resolvido lá em dezembro, chegado em janeiro já um jogador preparado e adaptado. É algo que parece que não vai acontecer e a gente fica na estrada. Mais uma vez, o Vasco deve buscar uma grande contratação no mercado, tá? Isso aí é claro que a gente tem que enfatizar, mesmo com as dificuldades, o Vasco vai fazer um alto investimento, porque tem grana para isso, e a grana está aparecendo nessas propostas, mas essas situações desgastam o Vasco no mercado, né? O Vasco fica de uma forma um pouco exposta, né? A situação do Vasco fica exposta de uma insuficiência de proposta ou projeto, enfim, a gente vai analisar essa situação. Bom, trazendo para vocês em cima do lance o que aconteceu, óbvio, teve sim um pouco de alvoroço da imprensa portuguesa e também brasileira acerca desse avanço total, tudo certo. Quem publicou que já estava certo, errou, tá? Os agentes do jogador falaram com a nossa equipe, falaram comigo, falaram com o Carlos Berbet sobre essa questão de o que estava sendo escrito aqui e o que estava sendo escrito em Portugal. Tinha muita mentira, tinha algo que não se conectava. Eu sempre falava sobre uma negociação avançada entre Vasco e o Braga, mas falar que fechou, tem muita gente que falou, tropeçou nas próprias pernas e acabou caindo, né, dentro desse aspecto de já fechou, né? Então, não estava fechado e, claro, os agentes dos jogadores falaram muitas informações desencontradas que a gente estava analisando no mercado e sim, não estava nada certo. Bom, o Bruma não vem mais e o Vasco analisa o mercado em busca de um atacante. Para rapidinho, vou deixar uma dica aqui para vocês, você que quer comprar a sua camisa do Vasco ou completar aquela coleção, eu sou colecionador, então corre lá na besutesportes.com.br, compre 2 e leve 4 para completar a coleção, né? Cada dia da semana você com uma camisa do Vasco. Lembre-se, besutesportes.com.br, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Beleza? Corre lá, besutesportes.com.br, código promocional Vasco5 para pegar aquele desconto. Fechou? Não perca. E falando sobre atacante, vou falar sobre o atacante Rony. Parece que o Botafogo negocia com o jogador, o atacante já está seguindo o Botafogo nas redes sociais e o Vasco pode também haver navios, né? Óbvio que já recuou por conta do salário, a pretensão salarial do jogador por volta de 1.300.000, mas deve observar o Botafogo acertando essa contratação. Ainda não está certo nada entre Botafogo e Rony, o Vasco pode ainda fazer uma proposta, mas tudo indica, né? O jogador já seguindo as redes sociais do Botafogo, que algo já deve estar avançado. Por enquanto eu sei sobre o interesse, não sobre o avanço, mas trazendo para vocês aqui essa possibilidade. Bom, quarta-feira o Vasco enfrenta o Fluminense em crise, foi vaiado ontem pela sua torcida no Maracanã, Maracanã muito vazio, diga-se de passagem, eu sempre brigo falando que o Vasco tem que lutar pelo Maracanã, tem que tentar jogar no Maracanã, porque o que aconteceu ontem, o público foi uma vergonha, né? Dá para contar nos dedos a quantidade de torcedores que estavam no Maracanã. E a gente observando isso, o Vasco enfrenta quarta-feira essa equipe que está em crise. Foi xingada pelo seu torcedor, chamaram a equipe do Fluminense de time sem vergonha e muito mais, pedem a cabeça do Mano Menezes, enfim. O Vasco vai pegar um clássico, seu primeiro clássico, contra uma equipe em crise. O Vasco, obviamente, em campo muito mais estabilizado do que o Fluminense. Vamos ver, porque aumenta um pouco o sarrafo do Volta Redonda, né? O Volta Redonda era uma equipe um pouco mais qualificada, agora o Vasco pega o Fluminense, uma qualidade técnica um pouco superior ao Volta Redonda. Vamos ver como que vai se comportar essa equipe diante desse cenário. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.